Another shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us? O líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, confirmou nesta quarta-feira que quase 10 mil dos 50 mil prisioneiros recrutados nas prisões russas pela organização morreram na Ucrânia. Prigozhin destacou que uma proporção semelhante de seus combatentes profissionais também perdeu a vida em combate sem especificar o número. Segundo ele, as perdas ucranianas foram maiores. Tivemos 3 vezes menos mortos e cerca de 2 vezes menos feridos. Prigozhin falou abertamente pela primeira vez sobre a magnitude de suas baixas, enquanto as autoridades russas fazem todo o possível para manter em sigilo o número de mortos e feridos. O exército russo divulgou seu último balanço em setembro de 2022, que registrava 5.900 mortes em suas fileiras. Um vazamento recente de documentos confidenciais dos Estados Unidos colocou as perdas russas em 1º de março entre 35.500 e 43.500, contra 16.000 a 17.500 para a Ucrânia. Esses números são estimativas impossíveis de verificar com fontes independentes. No ano passado, Yevgeny Prigozhin, que cumpriu anos de prisão no período soviético, recrutou prisioneiros, prometendo aos detentos a eliminação de suas sentenças se sobrevivessem aos combates. A Ucrânia afirma que durante a Batalha de Bakhmut, unidades de ex-detentos do grupo Wagner executaram ataques quase suicidas nas linhas de defesa, e muitos deles morreram. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, admitiu uma divisão interna sobre a possível adesão da Ucrânia. Em Bruxelas, nesta quarta-feira, o político norueguês disse que há diferentes pontos de vista dentro da aliança, acrescentando que as decisões na OTAN devem necessariamente ser tomadas por consenso. Para Stoltenberg, ninguém é capaz de dizer exatamente qual será a decisão final na cúpula de Vilnius sobre a questão. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse no início do mês que espera uma mensagem muito clara na reunião, marcada para julho na capital da Lituânia, sobre a entrada na OTAN após a guerra com a Rússia. De acordo com Stoltenberg, quando o conflito acabar, vai ser preciso ter certeza de acordos para impedir novas agressões russas, em parte fornecendo apoio militar à Ucrânia para ajudá-la a se defender. A Rússia afirmou nesta quarta-feira ter impedido um ataque contra um de seus navios de guerra na zona econômica marítima da Turquia. O Ministério da Defesa disse que frustrou uma ofensiva feita por 3 lanchas sem piloto, no mais recente de uma série de atos de sabotagem que Moscou atribui a Kiev. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o ataque ocorreu durante a madrugada, enquanto o navio Ivan Kurs, da Frota do Mar Negro, realizava tarefas para garantir a segurança do funcionamento dos gasodutos Turkish Stream e Blue Stream, usados para exportar gás russo para a Turquia. Moscou informou que todas as embarcações inimigas foram destruídas com tiros de armas convencionais do navio russo, 140 quilômetros a nordeste do Estreito de Bósforo. Desde o início da ofensiva na Ucrânia, houve vários incidentes com navios de guerra ou aeronaves russas no Mar Negro. A área também é usada para a exportação de grãos ucranianos, cruciais para países africanos e asiáticos, graças a um acordo intermediado pela ONU e pela Turquia e prorrogado na semana passada por 2 meses. O líder do grupo paramilitar russo Wagner reconheceu ter perdido mais de 20 mil combatentes na batalha pela cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia. Destes, metade eram prisioneiros recrutados em prisões russas. Аура патриотизм. За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту. A região russa de Belgorod, palco de uma incursão de homens armados da Ucrânia, ainda não recuperou a calma. Segundo o governador regional, a região sofreu inúmeros ataques de drones na noite de terça-feira. Kiev já ameaçou retaliar. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко. Na frente diplomática, o presidente chinês Xi Jinping recebeu o primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin em Pequim. Xi assegurou-lhe que a China está pronta para continuar a oferecer forte apoio mútuo à Rússia.
combatentes russos contrários ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que realizaram uma incursão armada saindo da Ucrânia até a região russa de Belgorod, penetraram 42 quilômetros em território russo, informou nesta quarta-feira um dos líderes do grupo. O líder do Corpo de Voluntários Russos, RVC na sigla em inglês, uma das duas formações de voluntários que participaram da incursão, em entrevista coletiva no lado ucraniano da fronteira, disse que, abre aspas, mais uma vez, cruzando a fronteira da Federação Russa, vemos que o exército e as autoridades políticas russas não estão preparados para isso, fecha aspas. O comandante do RVC também afirmou que os combatentes controlaram várias localidades em Belgorod durante um dia, informou a agência de notícias ucraniana Ukrinform, e negou que dezenas de integrantes dos dois grupos tenham sido mortos, como afirmaram as autoridades russas. O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que o país vai apoiar os interesses fundamentais da Rússia durante uma reunião em Pequim com o primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin. China e Rússia fortaleceram as relações diplomáticas e comerciais na última década, tendência que se acelerou desde que a Rússia lançou a ofensiva contra a Ucrânia. Hoje, as relações entre Rússia e China estão em um nível alto sem precedentes. Elas são caracterizadas pelo respeito mútuo aos interesses do outro, pelo desejo de responder de maneira conjunta aos desafios que estão associados à turbulência crescente na área internacional e à pressão das sanções ilegítimas do coletivo do Ocidente. A China se declarou neutra no conflito e pediu respeito à soberania dos estados, mas nunca condenou publicamente a operação militar ordenada pelo presidente russo Vladimir Putin. O premier russo Mikhail Mishustin chegou nesta semana à China e participou na terça de um fórum econômico em Xangai, antes de viajar para Pequim para se reunir com o primeiro-ministro Li Qiang e com o presidente Xi Jinping. A guerra entre o exército e os paramilitares no Sudão provocou um cenário de mais de 1 milhão de deslocados internos desde 15 de abril, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações. Além disso, mais de 300 mil pessoas fugiram para países vizinhos, em particular o Egito, que recebeu mais de 130 mil. Os combates diminuíram nesta quarta-feira, mas não chegaram ao fim no país e ainda impossibilitam o fornecimento de ajuda no segundo dia de trégua humanitária. Os mediadores do cessar-fogo garantem que os corredores humanitários estão sendo preparados. Desde 15 de abril, mais de 1.000 pessoas morreram na guerra entre o exército, comandado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido, liderados pelo general Mohamed Hamdan Daglo. Nesta quarta, a artilharia continuou com os disparos e ataques aéreos na capital, onde colunas de fumaça preta eram vistas em vários setores. Estados Unidos e Arábia Saudita, que mediaram o cessar-fogo, alegaram ter informações que mostram que as duas partes violaram a trégua. O cessar-fogo deveria garantir a circulação segura dos civis, a reativação do serviço hospitalar e o reabastecimento do país com a ajuda humanitária, que a ONU informou que 24 dos 45 milhões de habitantes do país precisam. Pessoal, se inscreve no canal Confronto, Tensões e Guerra no Brasil 1 para você ficar bem informado do que está acontecendo, como confronto no Sudão, guerra entre Ucrânia e Rússia, tensões entre China e Taiwan e Coreia do Norte, Coreia do Sul e Estados Unidos. E também aperte o sininho para receber todas as notificações e vídeos para você ficar muito bem informado do que está acontecendo no Brasil e no mundo.